O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte, defendeu que Brasil e Estados Unidos mantenham o diálogo diplomático diante da crise entre os dois países. O assunto está no site da CNN Brasil, olha lá. A declaração de Gilmar ocorreu um dia após o governo americano revogar o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti. Segundo Gilmar, é preciso ter muita serenidade e muita calma nessa hora. Para o ministro, abre aspas, a relação Brasil-Estados Unidos, ela é secular, é mais que secular e é extremamente importante que prossiga dentro dos parâmetros da diplomacia. E eu estou seguro que assim vai seguir, fecha aspas. Vamos trazer o Matheus Teixeira aqui conosco na tela agora, Débora. Meu boa tarde a você, meu caro. Queria ouvi-lo ali, enfim, o ministro Gilmar Mendes, decano, uma das pessoas que mais conhece Brasília, isso é um fato, também, né, apontando ali esse caminho da saída diplomática que é desejado por todos ali que não gostam de conflito. A questão é o estilo do jogo ali ficou claro em relação ao Departamento de Estado americano, já se antecipando a uma situação que vinha se desenhando aqui, de um eventual chá de cadeira, quando fosse confirmado, né, o que deve ocorrer amanhã, conforme a apuração do nosso colega Léo Lopes, da indicação, né, da nomeação, designação de Daniel Pérez como embaixador dos Estados Unidos no Brasil, desde que a então embaixadora voltou aos Estados Unidos, havia sido indicada pelo governo de Joe Biden e Donald Trump passou mais de ano sem indicar esse diplomata para ser o titular da embaixada do país aqui no Brasil, Matheus. Olá, Yuri, boa tarde a você, Débora, todo mundo que nos assiste de casa. O ministro Gilmar Mendes, que obviamente não tem nenhuma interferência no assunto, ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal não é responsável pelas relações exteriores do país, isso é função do Poder Executivo, mas, como o Yuri bem colocou na introdução, é uma das pessoas mais influentes e experientes de Brasília. Já passou pelo Poder Executivo como advogado-geral da União do governo de Fernando Henrique Cardoso, é o decano do Supremo Tribunal Federal, está lá desde 2002, ou seja, há mais de 20 anos, e é muito escutado nos corredores aqui nos gabinetes aqui em Brasília. Portanto, sempre que ele fala, todo mundo presta muita atenção, mesmo que não seja um assunto que ele tenha que lidar diretamente. E um exemplo é isso que aconteceu agora em relação à crise diplomática que vive Brasil e Estados Unidos. O ministro Gilmar Mendes claramente ali também dá um sinal de confiança no governo federal, mas ao mesmo tempo, indiretamente, cobra temperança, cobra justamente uma postura menos de conflito e mais de apaziguar a situação. Ele também usa ali a metáfora, temos que ver a floresta e não só a árvore, que é típico também do ministro Gilmar Mendes, que costuma fazer esse tipo de analogia para descrever uma relação diplomática que não é deste ano, portanto não envolve apenas este problema pontual, mas sim é secular, tem mais de 100 anos e tem que ser vista no todo e não apenas nesse problema pontual que vivemos agora. Esse foi o raciocínio do ministro Gilmar Mendes, que é sim muito escutado, principalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois têm uma relação pessoal, mantêm eventualmente agendas, encontros, inclusive fora da agenda oficial, é uma espécie quase que de conselheiro do presidente em determinados momentos, influencia muito, por exemplo, indicações aos tribunais superiores, o que tem muito a ver com ele, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, e agora ele dá o seu pitaco ali em relação a essa crise diplomática, de um lado dando essa confiança para o governo de que tem conduzido a negociação, mas ao mesmo tempo também afirmando que é importante manter uma postura de paz e de diálogo e menos de conflito, sendo que o que a gente vê nos últimos meses é o presidente Lula partindo para cima de Donald Trump e não assumindo essa postura. Na verdade, uma postura mais de conflito, mesmo que em resposta ao que os Estados Unidos também muitas vezes que inicia a briga, mas o presidente Lula acaba aceitando esse jogo e também respondendo e retrucando, e o ministro Gilmar Mendes agora, portanto, dando o seu comentário, que, como eu disse aqui em Brasília, é sempre muito ouvido, muito escutado.
Importante você trazer isso, ele é de fato um promotor do diálogo, né? Muitas vezes ele entra para apaziguar situações complicadas, né? O decano Gilmar Mendes. E não vamos esquecer também que o governo de Donald Trump já mirou e acertou em ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ter uma relação desgastada com o governo Trump não interessa a ninguém, nem ao Supremo Tribunal Federal enquanto instituição também, né? Claro que ele está falando em relação a todo o Brasil, mas o Departamento de Estado ameaçou Magnitsky contra Gilmar Mendes, já fez falas ali, vazou informações de que tinha ali informações dele para, se quisesse assinar e baixar uma Magnitsky sobre ele, baixou uma Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, ou seja, nada disso, né? A escalada dessa crise não interessa a ninguém, nem a instituição Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Matheus Teixeira, pelas informações.